Aleluia, glória a Deus. Bom dia, queridos, graça e paz. Você pode sentar. Obrigado, gente. Que bênção estarmos aqui nessa manhã para cultuar o Senhor, amém? Você veio com essa firme disposição. Rapaz, uma meia dúzia aí está com essa disposição. Você veio com essa disposição de servir ao Senhor mesmo, integralmente, com todas as suas forças. Sabe que isso é um mandamento, né? Na verdade, nós, Igreja do Senhor, não estamos vinculados ou restritos aos mandamentos da lei de Moisés, mas tem um novo mandamento que nos foi dado, amém? Jesus disse: um novo mandamento vos dou, né, que a gente deve amar um ao outro como o Senhor nos amou, não é assim? Né? Mas também ele diz assim: mas antes disso, ou superior a isso, maior do que esse mandamento é amar o Senhor de todo o coração, com todas as forças, com todo o entendimento, amém? Então, servir ao Senhor, cultuar o Senhor com toda a intensidade que você tem, irmão, é bíblico, amém? Isso é novo nascimento, amém? O tema proposto para esse mês, para a Escola Bíblica Dominical, é certo que a gente vai estudar mesmo nesse culto da manhã, mas em todos os outros cultos a gente vai estar também trazendo essa tônica, né, essa mensagem a respeito do novo nascimento. O que foi que aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu, né, qual é o resultado disso para a minha vida prática, diária, cotidiana, no meu dia a dia, como é que isso se evidencia, se demonstra, se revela, né? Eu vou dar a introdução hoje, depois outras pessoas vão estar também cooperando conosco ao longo desses dias para crescermos nesse entendimento, amém? Tudo que nós iremos ministrar ao longo desse mês está com base na matéria que é ensinada no Rema, né? O Rema está começando, irmão, o ano letivo. Começamos sexta-feira, a aula inaugural. A partir de amanhã, quem está matriculado, né? Ou até quem, não sei se está, mas eu acredito que está. A primeira matéria sempre é aberta, né? Se você quiser conhecer o Rema, o Centro de Treinamento Bíblico, o Rema Brasil, aqui em Maceió você tem duas unidades. Uma no Canaã, na Igreja Verbo da Vida Canaã, e outra no Verbo da Vida Antares, Igreja Verbo da Vida Antares, lá mais perto ali do Shopping Pátio, amém? Então você pode ir, as aulas começam às 15 para as 8 da noite, né? Às 19h45, né? Então são duas aulas em cada encontro, segunda, quarta e sexta, né? E você pode receber mais dessa palavra, né? Eu não sei qual é a primeira matéria agora esse ano, mas realidades da nova criação é uma das matérias do Rema, né? E você vai receber aqui ao longo desse mês de março alguma coisa, porque não dá como, a gente não tem como esgotar toda a matéria que é dada no Rema em duas aulas, 3 noites por semana, em 5 domingos, né? São 5 domingos esse ano, esse mês de março, né? Então é importante que a gente possa saber que iremos dar o máximo possível, mas não é tudo, é por isso que a gente te incentiva a frequentar o Rema, amém? O Rema muda a vida mesmo, traz profundidade no entendimento, na compreensão da palavra, e você vai aprender não só filosofia, não é só conhecimento para encher a sua memória, né? A gente tem computador, né? Esses dias a gente teve aqui um sufoco com o computador, né? Porque a gente viu que estava desgastado o equipamento. E aí às vezes a gente está se desgastando só botando conhecimento para dentro, mas aquilo não faz resultado, não tem diferença nenhuma na nossa vida, amém? Só encheu o HD, né? Só preencheu de informação, mas de fato a operação, né? Você já viu um computador, quando ele está lento, está cheio de informação lá, e aí alguém tem que ir lá e levar aquilo para a nuvem, né? Tem que tirar de lá, porque senão fica cheio o HD e ele não roda direito. Às vezes tem crente que está assim, está cheio de informação e está lento, não está dando resultado, amém? E essa palavra vem para te tirar dessa lentidão, querido, aquela coisa que está só ali gerando, né, a repetição, mas não está dando resultado, amém? Diga assim: a minha vida precisa dar resultado, amém? E esse não é o resultado, querido, eu já comecei a ministrar, amém? Esse não é o resultado que vem como um pagamento, né? Há uma grande diferença entre nascer de novo e ser religioso. Não sei se você entende isso, né? Uma coisa é ser religioso, outra coisa é nascer de novo. Mas pastor, eu estou na igreja desde que eu me entendo por gente. Não é suficiente.
Talvez você seja só religioso, né? Já vou começar quebrando um biscoito aqui, né? Talvez você seja só um religioso, alguém que nasceu. Eu venho de um lar cristão, né? Quando eu nasci, eu sou o filho do meio, né? De uma casa que tem 3 irmãos. Então, quando eu nasci, papai já era crente, mamãe já era crente, a irmãzinha mais velha já era crente, e eu achava que era um crentinho, né? Quando eu cresci, eu fui sendo ensinado que eu era um crentinho, porque afinal de contas, filho de peixe, você está numa escola, me ajude. Filho de peixe, peixinho é, isso é lá fora, mas filho de crente não é crentinho. Amém? O filho de crente, ele precisa nascer de novo, né? E eu sempre, quando estou falando sobre isso, sobre esse assunto, eu me recordo e gosto de falar. Se você já ouviu, vai ouvir de novo. Se nunca ouviu, vai ouvir pela primeira vez, né? Logo que eu cheguei no Verbo da Vida, alguns anos atrás, eu tinha ainda esse entendimento de que porque eu nasci e me criei no Evangelho, que os meus filhos, eles também já eram crentes automaticamente. E teve um dia que terminou um culto e no DI foi falado sobre o novo nascimento. Foi ensinado isso que nós vamos ensinar ao longo desse mês. E meu filho, eu não me lembro exatamente quantos anos ele tinha, mas ele recebeu lá a palavra e foi feito o apelo e ele confessou Jesus como Senhor, lá no departamento infantil. E aí ele entrou no carro, a gente indo para casa, todo empolgado. Eu aceitei Jesus hoje. Aí eu olhei para ele assim, disse: que história é essa, rapaz? Tu nasceu e se criou crente. Tu é crente desde a barriga da tua mãe, rapaz. Que história é essa? Que tu se desviou antes do culto, foi? Aí ele ficou meio descabriado assim, aí minha esposa foi e me cutucou assim, disse: fique na sua, lá em casa eu lhe explico. Aí eu disse: mas rapaz, quer dizer então que eu vou aprender agora? Nasci e me criei dentro da igreja e na verdade, irmão, eu estava bem equivocado. Eu estava bem enganado, porque ele era religioso até então. Ele frequentava os cultos, ele tinha aprendido um jeito de falar, um jeito de vestir, um jeito de se comportar, uma maneira de se relacionar com as pessoas, mas ele ainda não tinha uma experiência genuína, verdadeira, autêntica, individual com o Deus da salvação. Até então ele estava como Jó, ouvindo falar a respeito de Deus, mas da agora em diante os olhos dele o viam. Amém? Então a diferença básica é essa entre ser religioso e nascer de novo, uma experiência real, genuína, que te dá convicção do teu relacionamento com o teu Pai. Amém? Vamos começar com 2 Coríntios 5,17, um texto muito conhecido, muito lido, muito pregado. Você certamente já o leu várias vezes, já o entende bem, e por isso eu quero lançar a mão dele como texto base, não só para o dia de hoje, mas é o versículo tema mesmo da matéria desse mês, tudo novo em mim. 2 Coríntios 5,17, Paulo escrevendo à igreja do Senhor que estava em Corinto, ele diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Vamos repetir uma voz, né? Eu gosto de fazer com que você numa aula você possa participar, amém? Eu vou falar, você vai junto comigo, né? Junto comigo, uma voz, tá? Vamos ler todos? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, amém? Então Paulo está falando aqui sobre o novo nascimento, sobre essa experiência, né? Sobre esse momento marcante na vida de alguém que teve um encontro genuíno com o Senhor, um encontro marcado num dia exato, numa hora precisa em que o Senhor, né, deu aquela oportunidade para que alguém fosse achado. Amém? Alguém até pode ter tido relacionamento, conhecimento, né? Nós vivemos, irmão, num país, né, livre para a gente pregar o Evangelho, não é assim? Às vezes eu fico pensando, dificilmente alguém dentro do Brasil, pode até existir, mas eu acho difícil, alguém dentro do território brasileiro, somos mais de 200 milhões de pessoas morando no Brasil, né, cidadãos brasileiros, que não tem ainda ouvido falar a respeito de Jesus, mas nós sabemos que a grande maioria tem um conhecimento filosófico, né? Ou seja, uma informação a respeito de Jesus, mas ainda não o tem como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Uma coisa é você saber algo a respeito de um assunto, outra coisa é você ter uma experiência com isso. Amém? Né? Vamos admitir alguém aqui que sabe o que é um veículo.
né? Sabe o que é um carro, até já andou de carro, né? Pede um carro por aplicativo, né? Hoje está mais fácil assim, embora que tem gente que não gosta ainda de usar. Minha mãe mesmo, ela prefere ligar para o Disque Táxi. Ela diz, não, eu não gosto de usar o aplicativo, eu ligo e o táxi vem, né? Então, cada um tem seu jeito, né? Então, tem até um nível de experiência. Entra lá, senta, diz para onde quer ir e aquela pessoa te leva. Mas não é totalmente diferente quando você é o motorista? Amém? É bem diferente, né? Ou seja, não basta você andar de carro. Às vezes até a pessoa sabe dirigir, mas prefere andar no carona, né? Mas é diferente a experiência de quem está como passageiro daquele que é o motorista. E o novo nascimento é mais ou menos assim. Estou trazendo bem como exemplo natural, né, para que você possa entender, né? Existe um tipo de experiência que é totalmente diferente do outro tipo de relacionamento que pode existir. Pode existir um relacionamento de estar no ambiente, de desfrutar daquilo que aquele ambiente promove, propõe para quem está lá, mas não tem uma eficácia, não tem algo que vai além daquilo que o ambiente em si pode promover. Não tem algo que é particular, que é íntimo. Amém? Quem dirige um carro sabe, né? A responsabilidade está na sua mão. A condução é sua. Você quem vai dizer para onde vai, pelo caminho que vai, né? Quem dirige aqui já andou com alguém do lado que fica dizendo, vá por aqui, não é chato, né? Você está dirigindo e o cara está ali do lado dizendo, rapaz, vá por aqui, né? E fica às vezes também recriminando o seu jeito de dirigir, rapaz, você corre demais, você cola muito no carro da frente, né? Rapaz, você não dá a vez a ninguém. Não é chato dirigir com gente assim, do lado? Né? E às vezes o pior é que quem mais fala, às vezes não sabe dirigir. Aí eu fico olhando e rapaz, tu não... Eu senti um rancor aí nessa fala. Tu não sabe nem dirigir, está dando opinião, né? Às vezes o novo nascimento é assim. Você está dirigindo e tem um religioso do seu lado dizendo que você não deve fazer. Ei, faça isso não, para que isso tudo? Para que esse pulo? Para que está pensando que Jesus é moco, está gritando por quê? Você é nascido de novo, está sabendo o que está fazendo, e o religioso está dizendo, nem sabe dirigir. E está dizendo, para que isso tudo? Para que essa carreira toda? Está correndo na igreja para quê? Menino agora? Está pensando que aqui é playground para você estar correndo? Corra, irmão, você é livre, amém? Oh, aleluia, é fruto do novo nascimento, é evidência. Amém? Aquilo que está dentro nunca pode ficar lá dentro só para preencher espaço, tem que sair. Amém? Oh, glória a Deus. Então, tem um outro texto que eu gosto de falar quando a gente está falando de novo nascimento, né? E para dar um pouco de diferença do que é o nascimento mesmo, genuíno, alguém que nasceu de novo, daquele que tem uma experiência com um ambiente, com um lugar, com um estilo de vida, né? O nascido de novo, irmão, o cristão autêntico, não é só alguém que aprendeu um jeito de ser. Amém? A gente costuma falar aqui, né? Tem um jeito de ser, verbo da vida, né? Um verbiano, ele é autêntico. Alguém conhece um verbiano de longe, né? Até tem uma garrafinha que Fernanda comprou numa das conferências, né? Que fala lá, o jeito, verbo da vida de ser. E aí tem algumas características, né? Um verbiano, ele não diz aleluia, ele diz aleluia, né? É diferente, né? Tem um aleluia, né? O negócio é mais no manto, né? Um verbiano, ele tem umas expressões diferentes, né? Então tem uma marca, um jeito. Mas sabe, irmão, que isso não é novo nascimento? Isso é a gente estar envolvido, inserido no nível da comunidade, sociedade. Isso é bom, tem seu proveito, mas não tem efetividade para a vida eterna. Amém? O que nós estamos falando aqui é de um relacionamento que vai ultrapassar o dia da nossa vida natural aqui, né? A gente não sabe qual é o dia da nossa senha, né? Quando é que a senha da gente está chegando, se está perto, se está longe, a gente não sabe. Mas a gente tem uma esperança, irmão, que no dia que chamar a nossa senha, a gente não vai estar acabado, não. A gente vai estar entrando numa nova fase. Amém? E a palavra do Senhor fala em João, Evangelho de João, capítulo 3. Eu quero que você me acompanhe mesmo, lendo. Nós estamos na escola bíblica dominical e é importante que você possa conferir. A Bíblia diz em Atos que os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica,
porque eles conferiam nas escrituras para ver se aquilo que estava sendo pregado era mesmo da maneira como estava sendo ensinado para eles. Amém? Então é importante que você possa ler, acompanhar o texto bíblico. A palavra do Senhor diz em João, Evangelho de João, capítulo 3, verso 3, Jesus aqui está se encontrando com um homem que era religioso, diga religioso, né? Alguém que conhecia bem a doutrina, conhecia bem, né, as escrituras, era um mestre, nós vamos ler isso, né? Era alguém que ensinava para os outros, mas Jesus identifica uma fragilidade no nível de relacionamentos. Vamos acompanhar, diz assim, verso 3, vamos ler do 1, 3:1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, ou seja, era alguém notável, importante no meio. Judeu aqui eu não quero que você compreenda apenas aquele nascido em Israel, mas judeu, o religioso, da religião judaica, amém? Que tem na Torá, não só a lei civil, mas tem na Torá uma Bíblia, né? Uma escritura sagrada, amém? Então é um judeu desse tipo, não é o judeu apenas nascido em Israel, é alguém que segue a doutrina dos judeus. Verso 2, a este de noite foi ter com Jesus, e lhe disse, Rabi, veja, ele era um dos principais dos judeus, mas ele se reporta a Jesus, chamando Jesus de Rabi. Rabi, traduzido, significa mestre. Ele era mestre, mas ele reconhecia, Jesus é maior do que eu. Amém? Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus. Veja que Jesus está dizendo, a essa indagação, a essa conclusão. Que conclusão é essa? O que você faz é notável. O que você faz te diferencia das demais pessoas. Eu sou mestre, mas eu entendo que você é maior do que eu, porque tem um nível de unção sobre você que eu ainda não desfrutei. E aí Jesus diz, ei Nicodemos, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Amém? Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Podemos dizer isso como dissemos a uma só voz antes? Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Para ensaio foi bom, mas vamos dizer de novo. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Amém? Então é importante que para ver ou se relacionar ou ter a experiência com Deus, com o seu reino, com o seu sistema de crença, como é que Deus se move, né? O mês passado nós aprendemos sobre o caráter de Deus, né? Conhecendo o Senhor. Se a gente quiser mesmo ter um relacionamento com o Senhor, é indispensável nascer de novo. Quando Jesus diz assim, em verdade, Ele está dizendo assim, ei, presta atenção, aqui comigo, olha para mim. Amém? Naqueles dias, quando alguém queria chamar a atenção, ele dizia em verdade, repetia, né, a expressão 2 vezes, porque o que ele estava querendo dizer, presta atenção, isso aqui que eu vou falar agora é importante. Amém? Para você ver o reino de Deus, para se relacionar com Ele, para usufruir daquilo que Ele promove, propõe para você, você precisa nascer de novo. Verso 4, perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele, ou todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? E aí, acho interessante essa palavra, diz, acudiu Jesus, acudir é socorrer. Jesus percebeu que Nicodemos não estava entendendo nada, assim como talvez agora você lendo, você também não está entendendo nada. Vamos chegar nessa parte. E aí Jesus acode, socorre, diz assim, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Jesus está dizendo assim, ei rapaz, está vendo que não é só uma questão de posição,
Está vendo que não é só uma questão do lugar onde você nasceu, da familiação que você tem, né? Familiaridade com o assunto, com o ambiente. Está vendo que não é só um jeito de vestir, um livro da capa preta que você bota debaixo do braço, que não é Rexona. Amém? Está vendo que não é só isso? Verso 10 traduzido no nosso bom português, é isso que Jesus está dizendo para ele. Amém? Está vendo que não é só uma posição? Verso 11, em verdade, mais uma vez ele frisa. Te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis na que vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E aí eu quero parar para que você preste bem atenção naquilo que eu vinha falando antes. Eu falava de um carro onde alguém sabe dirigir, e alguém que está do lado, que já andou de carro, sabe o que é um carro, sabe dar o destino, às vezes até dá opinião a respeito da maneira como quem está dirigindo deve proceder. Mas a experiência de quem está dirigindo é uma, a experiência de quem está no carona é outra. A experiência de Nicodemos era uma, o que Jesus estava propondo ou apresentando para ele era outra coisa. Amém? Ele estava dizendo: ei Nicodemos, você conhece a lei, você sabe a respeito de Deus, mas você precisa nascer de novo. Você precisa de uma experiência. E aí eu quero dizer, né? Eu estava falando, no Brasil somos mais de 200 milhões de brasileiros. Muita gente, eu acredito, talvez todo mundo dentro do território brasileiro já ouviu o nome Jesus pelo menos uma vez. Mas tem muita gente que ainda não experimentou, como Jesus fala aqui no verso 15, né? Ou no 14 e no 15, ele diz: do modo como, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Ou seja, Jesus foi crucificado, né? Quando ele fala que como Moisés levantou a serpente, ele está se referindo a Números capítulo 21, quando o povo de Israel estava no meio do deserto e eles praguejaram contra Deus, eles murmuraram, né, contra a situação de estarem naquele ambiente hostil, né? E a Bíblia diz que a murmuração do povo fez com que serpentes abrasadoras, serpentes venenosas, saíssem do meio do deserto e fosse e picasse eles. E cada vez que alguém era mordido pela serpente, o veneno, né, tomava aquela pessoa pela corrente sanguínea e ela vinha à morte, vinha a óbito, né? E o povo clamou a Moisés: Moisés, intercede a Deus por nós. Moisés clama a Deus por nós, porque as serpentes estão dizimando o povo, estão exterminando o povo no deserto. E aí Moisés vai interceder, vai orar, vai buscar o Senhor. Senhor, a serpente está vindo e está comendo o povo, está envenenando o povo. E aí Deus diz: pega um cobre, faz uma serpente de metal, estende no lugar alto, coloca ela no lugar alto e oriente o povo que toda vez que alguém for mordido pela serpente, olhe para aquele símbolo que você fez da serpente, do mal que os atingiu. Você vai olhar para o mal que te atingiu e você vai ser livre do veneno. Amém? A Bíblia fala agora, né? Jesus está falando, isso aqui era um tipo, era um exemplo daquilo que o Pai vai fazer comigo para que você seja salvo. Qual é o mal que corrompe, ou que livra, ou que tira o homem do relacionamento com Deus? O que foi que cortou, ou que separou o homem da comunhão com Deus? O pecado. Adão e Eva tinham um relacionamento diário com Deus, todos os dias. E me lembro agora que quinta-feira passada, Rosana estava ministrando aqui na igreja. Se você não veio, né, quero te incentivar a estar nos cultos de quinta, porque recebemos uma palavra gloriosa aqui, quinta-feira passada, com a professora Rosana Lira, e ela estava falando, né, que quando Adão e Eva estavam em pecado, mesmo assim Deus foi lá na viração do dia, como de costume. Amém? Ou seja, o pecado separou Adão e Eva de Deus, mas não Deus de Adão e Eva. O problema não estava com Deus, o problema estava com Adão e Eva. Amém? Deus nunca teve nada contra mim e contra você, querido. Ele tem contra o pecado. O problema não é
Não é comigo, não é contigo, é com o pecado. Deus aborrece o pecado, mas Ele ama o pecador. Amém? Então o que faz a separação é o pecado. O veneno é o pecado. Assim como foram mordidos os israelitas, aqueles que saíram do Egito, né, e quando olhavam para a serpente, para aquilo que era o símbolo, né, daquilo que havia feito mal a eles eram livres daquela condenação. Toda vez que você olhar para a cruz, Jesus está dizendo isso aqui, todo aquele que crê naquele que foi enviado e morreu pelos teus pecados, você vai ser salvo do poder do pecado. Você vai ser livre da consequência do pecado. Você vai ser alcançado pelo amor de Deus na sua vida. Então ele está dizendo, Nicodemos, você precisa ter uma experiência comigo. Amém? Nascer de novo é ter uma experiência com Jesus, uma experiência libertadora. Você já imaginou o que é, irmão, você ser mordido por um animal venenoso? E aquele veneno vai fatalmente te levar à morte. E aí tem algo que vai lá e como um antídoto te livra daquilo. Né? Ainda agora, a gente hoje não fala mais de Covid como a gente falava em 2020. Não é assim? Por que a gente não fala mais de Covid agora, em 2024, como a gente falava em 2020? Quando a gente falava em Covid em 2020, a gente tremia. Ave Maria, né? Virgem, meu Deus, é a morte que chegou. Hoje em dia, irmão, Covid, gripe. Por quê? Porque agora já tem antídoto. Não é assim? Em 2020 não tinha antídoto, não tinha vacina, não tinha conhecimento a respeito, né? Era tudo muito novo, as pessoas ficavam, né? Eu tive Covid em dezembro de 2020, quando o assunto ainda estava em ebulição, e a pior coisa que eu fiz foi pegar uma TV e botar no meu quarto, porque eu ficava assistindo os noticiários, morreu não sei quantos, eu digo, vixe, eu vou morrer também, meu Deus, eu estou muito novo para morrer. Porque aquela doença não é só física não, irmão, ela também é... Ela vai afetando o seu emocional também, né? E eu já tinha passado a Covid, o médico disse, nem transmite mais, não contagia mais, pode voltar às atividades normais. Você está bom já. Fiz lá o exame, né, para ver os pulmões, não, está tudo novo aí, não tem nada aí. Pode ir embora, viver a sua vida. Mas sabe que ela estava aqui ainda? Às vezes eu deitava para dormir e eu sentia um formigadozinho nos meus pés assim, aí vinha aquela informação assim, embolia pulmonar, vai subir para o teu pulmão e tu vai morrer no instante. Eu digo, oxe, meu Jesus, eu não estava bom desse negócio, o médico disse que eu estava bom. Só em 2021, quando eu fui vacinado, foi que eu me senti livre. Que desgraça. Espírito de medo. É por isso que a Bíblia diz, Deus não te deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Então a doença, né, às vezes ela vem não só como algo físico, mas ela vem como algo emocional mesmo, né, na tua alma, afetando as tuas emoções, debilitando você de uma maneira que vai impedir você de ser normal. Amém? Mas é o que a gente tem que lembrar que Jesus, ele foi à cruz, querido. É o que ele está dizendo aqui, Nicodemos, eu estou indo para a cruz. E eu estou indo para tirar você desse mal aí. Eu estou indo para tirar você, sabe, Nicodemos? Você pode ser o que você quiser ser. Mas ainda que você seja melhor do que qualquer pessoa, você precisa passar por mim. Amém? Sabe que às vezes a gente se coloca numa condição de religiosidade, onde a gente parece que merece ser salvo. Eu quero chamar bem a sua atenção para esse momento aqui, porque não é por obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, vamos abrir lá? Aleluia! Efésios 2, a partir do verso 8. Está escrito assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Lembra do que Jesus falou, né? Aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. A fé é essa, crer no Senhor Jesus como Salvador, como Redentor. Assim como Israel olhava para aquela serpente, porque eles acreditaram no que Moisés disse. Ei, quando você for picado pela serpente, olhe para aquela lá. Você vai ser livre. Amém? Então a fé é essa. Ei, quando o pecado te afetar, quando o inimigo disser para você, você não tem vida eterna, você vai para o inferno. Você olha para a cruz. Ei, Jesus morreu por mim. Eu estou livre.
Amém? Eu estou livre, Jesus morreu por mim, Ele se fez homem, a semelhança de quem eu sou. Ele era, para quê? Para que eu não fosse condenado, eu fosse livre como Ele é livre. Oh, aleluia! Então a fé é essa, né? Ele diz aqui, porque pela graça, ou seja, pelo dom, pela bondade, pelo amor, pela liberalidade, pela generosidade de Deus, você foi salvo. Mediante a fé. Por quê? Porque você acreditou e você olhou para Ele. E isto não vem de você, é dom de Deus, ou seja, é uma dádiva, é um presente. Amém? Não de obras, para que ninguém se glorie. Importante dizer isso aqui. Não basta você ser um bom religioso, você saber tudo a respeito de Bíblia, você saber como é que o culto começa, termina, mas você não ter experiência com o Senhor. Amém? Uma coisa é ser religioso, outra coisa é ser nascido de novo. Uma coisa é andar de carro, outra coisa é dirigir o carro. Amém? São coisas diferentes. Andar dentro do carro não te faz um motorista. Sentar lá no banco do motorista, atrás do volante, não te faz um motorista. Agora meu filho tirou a carteira, a CNH, mas quando ele tinha uns, 10 anos de idade, 8 anos de idade, uma vez eu perguntei para ele se ele queria, aprender a dirigir. Eu aprendi a dirigir muito novo, eu tinha 11 anos de idade quando eu aprendi a dirigir. Então quando ele estava com 10 por aí, eu já comecei a, quem sabe, ver o que é que ele pensava. E aí eu perguntei achando que ele ia ficar animado, feliz, dizendo que queria. Para minha surpresa, ele disse, eu já sei dirigir. Aí eu olhei assim, como é, rapaz? Eu já sei dirigir. Você aprendeu como? Ele disse, olhando o senhor dirigindo. Eu digo, tá bom. Ele tinha 8 anos, amém? Concebível. Agora ele sabe que não sabia, naquela época, né? Agora ele sabe que não sabia. A diferença é essa, irmão. Você pode estar dentro da igreja, achando que é um maior crentão. Não, eu já sou salvo. Mas se não teve experiência, eu digo a você, é necessário nascer de novo. Amém? Aleluia! Sabe que quando Paulo, escrevendo à igreja do Senhor em Éfeso, ele diz, não de obras para que ninguém se glorie, ele está falando assim, está lembrado de Nicodemos? Vamos voltar lá em João 3. Veja como era que Nicodemos entendia, né? E veja o que é que Paulo está falando aqui em Efésios 2, 9. Porque Nicodemos, ele entendia que aquilo que ele fazia o qualificava como alguém salvo, como alguém que tinha uma experiência, como alguém que podia ensinar até aos outros. Mas veja a diferença, né? Ele está dizendo, existe um tipo de experiência que te promove a essa condição sem precisar passar pelas obras. As obras não são pré-requisito para a salvação. Amém? O que é pré-requisito é crer naquele que foi colocado no madeiro. Amém? Aquele que é quem pode nos livrar dos efeitos do pecado. Amém? Veja o que é que está dizendo, verso 16, João 3,16, diz assim, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. É importante que eu pare aqui no verso 18 para te dizer, o que é que define salvação ou morte eterna? Crer em Jesus como Filho unigênito de Deus, o Redentor da criação. Amém? Não basta ter um conhecimento a respeito de quem Jesus é, o profeta da Galileia, o Nazareno, aquele que operou milagres. Precisa render-se ao senhorio dele e dizer, Jesus, de hoje por diante, a minha vida pertence ao Senhor. Amém? É isso que vai fazer a diferença na vida de alguém. Verso 19, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aí ele volta para a questão das obras. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras
sejam manifestas, porque feitas em Deus. Depois disso foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, ali permaneceu com eles e batizava, né? Aqui eu quero falar um pouco da condição de Nicodemos. Não sei se você prestou bem atenção na leitura, mas Nicodemos, ele era um mestre. Nicodemos era alguém que tinha costume, né, na lei judaica, estava familiarizado com todos aqueles costumes, com aquelas ordenanças. Só um instante. Então Nicodemos, ele sabia tudo a respeito de dízimos, sabia tudo a respeito da lei, ensinava a respeito dessas coisas. Nicodemos, ele era alguém que era membro, né? Está aqui dizendo, ó, havia entre os fariseus, essa palavra, né? No 3:1, João 3:1, diz assim, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Então Nicodemos era alguém da seita dos fariseus. E quem era aqueles que eram da seita ou do grupo dos fariseus? O grupo dos fariseus eram pessoas que jejuavam pelo menos 2 vezes por semana. Quem jejua aqui 2 vezes por semana? Olá, só uma mão. 2, ô glória. 2 vezes por semana está jejuando, ou seja, nem nós que somos crentes temos esse hábito. E aí você pode dizer, rapaz, era alguém que tinha uma desenvoltura, não é assim? Você concorda comigo que era alguém que tinha certa desenvoltura, que buscava a Deus, ele jejuava pelo menos 2 vezes por semana. Ele dava esmolas, era também algo que dizia respeito a quem era fariseu, era dar esmolas, assistir aos necessitados. Era prática corriqueira, comum a um fariseu ele ser generoso. Quantos de nós tem o hábito de, sempre que vê um mendigo na rua, assistir ele com alguma coisa? Ó, tem aí algumas mãos, está vendo? Mas está vendo que também não são todos? Amém? Está vendo que tem alguns de nós, e mesmo quem faz, você gostaria de fazer mais? Todo mundo quer fazer mais, né? Ainda agora, quando eu cheguei, tinha uma reunião ali do departamento de ação social da igreja, eles estavam reunidos ali, recebendo algumas orientações, algumas informações. Por quê? Porque como igreja, nós também precisamos fazer a assistência a pessoas que estão momentaneamente precisando. Amém? Isso é importante, isso é uma evidência do novo nascimento. Mas não é fazendo isso que seremos salvos. Por quê? Porque Nicodemos fazia e Jesus constata. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Amém? Então era alguém que devolvia dízimos. Quantos de nós somos fiéis nos dízimos? Quero te dizer, irmão, isso não é só uma questão de religiosidade. Isso você está demonstrando para Deus que você honra aquilo que Ele tem feito por você. Quando você é dizimista fiel, você está dizendo assim, Pai, eu te sou grato, porque tudo que é meu, tudo da minha vida, na verdade, é seu. Quem nasceu de novo, ele está dizendo, ele está constituindo Jesus como Senhor. Não é assim? E quem tem Senhor não tem possibilidade de ter nada. Tudo, na verdade, é do Senhor. Não é assim? Agora, quando a gente recebe, Deus é tão bom, irmão, tão bom, tão bom, tão bom, que Ele nos dá 90, Ele só requer de nós 10. Na verdade, tudo é dele, mas ele só pede que a gente participe, né? O que seria o dízimo, né? Resumindo aqui, é você dizer assim, eu quero alimentar essa chama. O fogo já está aceso, mas volta e meia você vai lá e bota um gravetinho. Amém? Eu quero alimentar esse relacionamento, eu quero fazer parte, né? Em Malaquias, quando o profeta fala a respeito de dízimo, ele diz que o dízimo é para a manutenção da obra da casa do Senhor. Qual a finalidade do dízimo? Manutenção da casa do Senhor. Qual é o lugar onde nós nos alimentamos? Se não na casa do Senhor. Amém? Então é uma maneira da gente dizer assim, eu quero manter essa chama acesa. Eu quero investir nisso, porque eu preciso disso para crescer em Deus. Amém? Diferente disso, a gente até pode participar, porque como o Iveson estava falando, nada é cobrado. Você é livre para fazer ou não, mas aí você vai estar perdendo uma parte do culto. Amém? Deixa de participar de parte. E sabe, Nicodemos entendia isso, porque os fariseus, eles são aqueles que Jesus falou, né? Vocês são fiéis nos dízimos, vocês dão o dízimo do endro, da lã, do cominho, mas sabe de uma coisa? É importante fazer isso sem desprezar a lei, o amor,
a generosidade para com o perdido. Amém? Então uma coisa não exclui a outra. Faz parte do novo nascimento, mas quem não é nascido de novo também pode fazer. Amém? E desfrutar dos mesmos benefícios. Então, novo nascimento não era aquilo que Nicodemos conhecia. E não era o que muitos às vezes estão conhecendo e achando que resume a fé cristã. E aí por isso não obtêm os resultados. E muitas vezes se decepcionam, se entristecem e perecem pelo caminho. Por quê? Porque falta uma experiência genuína. Amém? Nascer de novo não é só estar dentro de um ciclo religioso. É ter uma experiência genuína com o Senhor. Sabe que às vezes tem pessoas que estão, né? Outro dia eu ouvi um ministro falando que tinha feito um levantamento, né? Eu não sei se ele usou algum instituto de pesquisa, não sei como foi que ele elaborou essa pesquisa, mas ele apresentava um número de aproximadamente 6.000 pessoas que foram, né, apresentadas àquela pesquisa. E ele perguntava, essas 6.000 pessoas, todas elas são pessoas que estão fora da comunhão, né, o que comumente chamamos de desviado. Amém? Mas sem querer condenar quem quer que seja, né, alguém que está afastado por alguma razão do Evangelho. E ele colocava algumas perguntas da razão por que você deixou de estar na comunhão com a igreja, com os irmãos. E aí ele dava alguns referenciais, né, algumas respostas em percentuais daquelas perguntas que foram colocadas. E a maior parte das respostas era: eu não consegui obter aquilo que o Evangelho comunicava. O Evangelho falava que eu podia isso, que eu era isso, que eu tinha aquilo. Eu sou o que Deus diz que eu sou, eu tenho o que Deus diz, o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso fazer aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer, mas eu nunca alcancei aquilo. E aí eu estava lutando, remando contra a maré. Já viu, né? Já esteve num lugar onde tem uma correnteza forte e você está querendo sair de lá? Não é difícil? É por isso que muita gente desiste. Ele está remando contra a maré, quando ele precisa, na verdade, ter uma experiência com o Senhor. Ele não precisa estar relacionado com nada que está à volta. O que ele precisa é olhar para alguém. Lembra de Pedro quando saiu do barco? Senhor, se é o Senhor mesmo, faça eu ter contigo andando por sobre as águas. Jesus disse: vem. Ele até foi, começou, mas de repente ele atentou para o vento, atentou para o tamanho das ondas e começou a perecer. E aí: Senhor, socorre-me. Jesus tirou ele de lá. Rapaz, porque você duvidou? Homem de pequena fé. Então, quando os olhos saem de Jesus, quando a atenção se desvia, né, para outras coisas, a gente perece. Amém? Alguém pode perecer, a gente não. Alguém pode perecer. Mantenha os seus olhos fitos no Senhor. Amém, querido? O grupo de música pode vir, né? Mantenha os seus olhos fitos no Senhor, querido. Você precisa de relacionamento. Amém? Não busque fora aquilo que você só vai encontrar dentro. Amém? Não busque fora, né, em lugar, em pessoas, aquilo que você só encontra em Jesus. Amém? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Aleluia, você foi abençoado. Então existem, né, segundo a palavra do Senhor, algumas coisas que nos dão referência de que alguém nasceu de novo de verdade, né? Eu gosto sempre de, quando falo sobre o novo nascimento, falar de Nicodemos, né? E eu lembro do pregador, do evangelista americano Billy Graham. Não sei se você já viu, mas tem uma ministração de Billy Graham gratuita no YouTube, você pode acessar lá, o Novo Nascimento, onde ele fala mais pormenorizadamente desse encontro de Jesus com Nicodemos. E ele tem um olhar, né, de evangelista, algumas perspectivas, e ele coloca lá algumas evidências do novo nascimento. Algumas coisas que estavam fora ou desalinhadas na vida de Nicodemos, que Jesus começa a ajustar e a mostrar para ele: ei, Nicodemos, está vendo que jejuar é bom, tem seu lugar, tem sua amplitude, tem a sua necessidade, mas não é isso que te faz salvo. Não das obras, para que ninguém se glorie. Está vendo que dar o dízimo é bom, tem seu lugar, tem sua amplitude, faz com que de alguma maneira você se relacione com Deus, mas não é isso que te conduz à salvação. Está vendo que ser generoso para com o próximo, né, amar o próximo, né, dar esmolas,
se compadecer de alguém que está bem do seu lado e está numa necessidade abaixo da sua condição, você pode assistir ela, isso é bom, tem seu valor, mas isso não é capaz de te conduzir à vida eterna. É necessário, em verdade te digo, é necessário nascer de novo. 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 É necessário ter um relacionamento. É necessário crer no unigênito Filho de Deus como aquele que perdoou pecados, que nos livrou do império do pecado da morte. Paulo, ele orava pela igreja do Senhor e ele dizia: Pai, que eles tenham o pleno conhecimento da Tua vontade. Pai, que eles saibam que o Senhor os resgatou do império das trevas e os transportou para o reino do Filho do Seu amor, no qual eles têm a redenção, o perdão dos pecados. É esse tipo de crença, é esse tipo de redenção que Jesus está propondo para Nicodemos e que pelo Espírito, Ele vem propondo para nós nessa manhã, nesse mês de março. Amém? É necessário nascer de novo. Você pode dizer isso? É necessário nascer de novo. Amém? Então, queridos, eu iniciei a matéria. Outras pessoas, ou até quem sabe eu mesmo poderei voltar aqui ao longo desse mês, acrescentando um pouco mais desse conhecimento a respeito do novo nascimento. E eu creio que iremos chegar ao final desse mês de março com uma outra perspectiva daquilo que em Cristo nós obtemos. Amém? Daquilo que em Cristo nós alcançamos. Amém? Você foi abençoado? Oh, aleluia!